Imagina isto. Que você fique cara a cara com um ser de luz tão intensa que seus olhos mal suportam. Suas asas são macias e sem penas, mas feitas de chama viva. Suas vozes soam como trovões e sacodem o chão sob seus pés. Estes não são os anjos fofos e gentis que você vê nas pinturas renascentistas ou nos cartões de Natal. Bem-vindo ao mundo dos anjos descritos na Bíblia, seres de beleza incompreensível e missões que determinam o destino da humanidade. Depois deste vídeo, sua visão do universo espiritual nunca mais será a mesma. Num capítulo do livro de Ezequiel, o profeta apresenta uma visão que desafia a imaginação humana e redefine completamente a nossa compreensão da existência celestial. Ezequiel descreve a vida após a morte, cada aspecto da qual não pode ser capturado em palavras humanas. Imagine uma criatura com 4 faces diferentes. Um é como um homem, outro como um leão, o terceiro como um boi e o quarto como uma águia. Esta combinação de características humanas e animais sugere uma natureza que transcende a nossa compreensão terrena e une inteligência e nobreza. Mas a explicação não termina aí. Ezequiel continua relatando que cada um desses seres tinha 4 asas, e surpreendentemente, mãos humanas embaixo delas. A justaposição do celestial e do terreno, do sobrenatural e do familiar desafia-nos a avançar a nossa compreensão. A visão de Ezequiel é ainda mais surpreendente quando retrata as pernas e os pés desses seres celestiais. Suas pernas eram retas, o que poderia sugerir solidez e estabilidade. Mas seus pés eram como cascos de bezerro e brilhavam como cobre polido. Esta descrição evoca imagens de força e permanência combinadas com uma beleza quase metálica e sobrenatural. O profeta mais uma vez nos surpreende ao afirmar que esses seres se moviam em uma das 4 direções sem mudar de direção. Imagine a cena. Com fluidez e graça sobrenaturais, a criatura de 4 direções pode se mover instantaneamente sem a necessidade de se virar ou mudar de direção. Esta capacidade sugere uma natureza que vai além dos limites físicos que conhecemos e visualiza seres operando em dimensões além do que entendemos em 3 dimensões. Mas a visão de Ezequiel não termina aqui. Ele explica algo muito mais especial. Cada um desses seres estava acompanhado por uma roda grande e impressionante, e esta não era uma roda comum. Eles eram altos e temíveis, e o mais incrível era que estavam cheios de neve ao seu redor. A imagem de uma roda coberta de neve é ao mesmo tempo fascinante e desconcertante. Isto sugere uma percepção muito além dos sentidos humanos, uma consciência que registra tudo. Esses olhos podem simbolizar a onisciência de Deus refletida nas criaturas celestiais, ou talvez representar a capacidade desses seres de observar e compreender realidades além da nossa percepção limitada. O movimento desta roda foi igualmente especial. Eles se moviam em perfeita sincronia com a criatura, nunca se desviando em nenhuma direção. A harmonia do movimento entre os seres e as rodas sugere uma unidade de propósito e ação que transcende a nossa compreensão mundana de coordenação e cooperação. A descrição de Ezequiel atinge o seu clímax quando ele fala dos sons que este ser celestial emite. O som das suas asas era como o som de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como o grito de um exército. Imagine por um momento o som ensurdecedor de uma cachoeira gigantesca combinado com o som do trovão divino e o rugido de um grande exército em movimento. Esta cacofonia celestial é mais do que apenas ruído. É uma manifestação auditiva do poder e perigo de Deus expresso através de criaturas angélicas. É um som que inspira admiração e respeito, um som que abala os alicerces da terra e ecoa pelos céus. Esta descrição sonora completa a imagem visual, criando uma experiência sensorial total que excede em muito as nossas expectativas de um encontro angelical. Não é de admirar que Ezequiel tenha caído de cara no chão em estado de choque quando teve essa visão. Ela nos desafia a expandir nossa compreensão do reino celestial e a reconhecer que os anjos não são criaturas etéreas e delicadas, mas manifestações poderosas e majestosas da glória e do poder de Deus. Ao passarmos de Ezequiel a Isaías, encontramos outra descrição surpreendente de seres celestiais que desafia nossas noções tradicionais. Em 6 capítulos, Isaías nos dá uma imagem do trono de Deus e dos seres que o cercam. O profeta vê o Senhor sentado num trono alto e sublime. A aparência em si é impressionante.
Mas o que realmente chama a nossa atenção são os serafins que Isaías tem no trono. Diferentemente das criaturas viventes de Ezequiel, cada um dos serafins de Isaías tinha 6 asas. Esta diversidade de asas sugere uma capacidade muito maior de movimento e ação nos reinos celestes. Mas o propósito destas asas é particularmente interessante. Com 2 asas cobre o rosto, com 2 asas cobre os pés e com 2 asas voa. Esse arranjo nos diz muito sobre a natureza desses seres e sua relação com Deus. O ato de cobrir o rosto sugere profundo respeito e consciência da insuportável santidade de Deus. Mesmo estes seres celestiais não podem contemplar diretamente a plenitude da face de Deus em toda a sua glória. A descrição dos serafins feita por Isaías continua a nos surpreender. O profeta relata que esses seres poderosos clamavam uns aos outros em louvor celestial. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta canção de tripla santidade é muito significativa. Na cultura hebraica, a tripla repetição de qualquer termo era a forma mais elevada de ênfase, indicando o grau máximo e absoluto de sua qualidade. Portanto, essas palavras não são apenas um louvor, mas uma declaração de santidade incomparável e incomparável a Deus. É interessante notar que os serafins não dirigiram esse clamor diretamente a Deus, mas uns aos outros. Isto sugere uma comunidade celestial que continuamente lembra e reafirma a glória de Deus e continua a adorar. A segunda parte do seu clamor, e toda a terra está cheia da sua glória, lembra-nos que o perigo de Deus não se limita ao reino celestial, mas permeia toda a criação. Esta visão nos dá uma perspectiva cósmica sobre a adoração onde o céu e a terra se tornam um em reconhecimento da glória divina. A resposta de Isaías a esta visão celestial é profundamente reveladora e ajuda-nos a compreender o impacto avassalador de um encontro com um ser angélico. O profeta exclama: "E ai de mim!" Esta não é a reação de alguém que conheceu um anjo gentil e reconfortante. Este é o grito de um homem cuja própria existência é abalada diante de uma realidade tão sagrada e transcendente. O desespero de Isaías reflete uma profunda consciência da fraqueza humana e do pecado diante do perigo e da pureza de Deus. Isto também mostra que os anjos não são apenas seres de conforto, mas lembretes da profunda lacuna entre a perfeição infinita de Deus e as nossas limitações. É simbolicamente significativo que Isaías se refira aos seus lábios como impuros. Os lábios estão ligados à fala e, na Bíblia, muitas vezes indicam o estado do coração. Portanto, Isaías confessa que a sua pureza moral e espiritual fica aquém do nível de santidade em que vivem os seres celestiais. As descrições de Ezequiel e Isaías lembram-nos das implicações cósmicas mais amplas da visão bíblica. Estas fantasias são mais do que apenas histórias ou delícias visuais. Expande nossa consciência do mundo espiritual e nos convida a uma nova compreensão de Deus, dos seres celestiais e da profundidade de seu relacionamento conosco. Estas visões inspiram humildade e admiração, lembrando-nos que o objeto da nossa fé não é simplesmente conforto e orientação, mas a imagem misteriosa e transcendente de Deus. Ao contrário das noções tradicionais de anjos, os anjos bíblicos são seres inspiradores de nobreza e poder. Esses anjos revelam o perigo e o mistério de Deus, levando-nos a uma compreensão e admiração mais profundas das realidades celestiais. Voltaremos para você na próxima vez com um novo tópico. Por favor, inscreva-se e curta. Obrigado.